Ao meu querido amigo compadre Alvino, companheiro leal, nobre, dedicado, em cujo coração eu assentei os alicerces de minha política em Campina Grande e pude viver e sentir as gratas emoções que a hospedagem em seu lar me proporcionou. Agradecimento inesquecível e amizade permanente de Juscelino Kubitschek. A informação pode se comportar como água, viajando como em um córrego, ou simplesmente evaporar e ser esquecida. Campina Grande, localizada no estado da Paraíba, sempre foi uma cidade acolhedora. Desde sua origem, recebe de braços abertos todos os que vêm até ela em busca de trabalho e sustento. Um desses filhos adotivos de Campina Grande foi Alvino de Farias Pimentel. Ele nasceu em Alagoas, no município de Viçosa, o engenho Livramento, que era perto da cidade de Atalaia, Cajueiro. E ele, até os 18 anos de idade, ele viveu no engenho lá do pai dele. E com a vinda do irmão dele mais velho, Antônio Pimentel, pai de Marcos Pimentel, que veio para a cidade de Esperança. E ele começou a incentivar o pai a vir para cá, né? Vender tudo aquilo, deixar aquilo e ver que aqui era uma vida melhor para as irmãs e tal. E meu avô concordou, vendeu tudo lá. Minhas tias vieram de trem para lá, para Esperança, chegaram aqui em Campinas, depois ainda foram para Esperança. E meu pai ficou com meu avô para trazer a mudança, né? E vieram no lombo de burro. Saí de lá de Alagoas com os burros e a mudança para Esperança. Lá ele trabalhou como cabeceiro. Cabeceiro se chama aquela pessoa que ajuda o caminhoneiro. E ele nesse sistema de cabeceiro, ele conseguiu prosperar e conseguiu um caminhão, que era uma coisa na época rara, era uma coisa difícil. E desse caminhão ele construiu um império, eu posso dizer que era um império, algodoeiro. Alvino Pimentel prosperou financeira e socialmente em Campina Grande. Através de seus investimentos, Alvino e outros sócios trouxeram a revendedora Mercedes-Benz para a cidade, feito grandioso até mesmo para uma capital na época. Bem estruturada economicamente, consegue então erguer sua residência na Rainha da Borborema. Surge Alvino Pimentel, já empresário, já financeiramente e socialmente reconhecido em Campina Grande, respeitado. Ele surge como um amigo de Rui Carneiro, simplesmente Rui Carneiro, um dos homens mais poderosos na Paraíba. Hoje em dia eu não tenho nem como dizer quem tem um poder político e social como Rui Carneiro tinha. Nisso ele estreita os laços com Rui Carneiro. E nisso, a residência que ele acaba de construir, ela torna-se um dos locais de maior efervescência política de Campina Grande. Ele nunca foi político, ele gostava de Rui Carneiro, conheceu Rui Carneiro. Rui Carneiro convenceu ele a ficar com o diretório do PSD em Campinas, fez amizade com os políticos locais e tal, sempre entrou nas negociações. E ele nunca quis, pessoalmente, já mesmo falado com o Rui Carneiro, se ele não queria assumir um cargo, ele nunca quis, cargo eletivo, jamais. Ele disse, eu não sou político, eu gosto do senhor, faço política porque gosto dos meus amigos. Então ele se doava, ele queria somente servir, mas interesse em ser candidato a nada nunca teve. Ainda convidaram uma vez se ele não queria ser prefeito, ele disse, não. Comigo não. Dia de eleição era dia de todos os eleitores que faziam parte daquele partido do PSD e que não tinham condições iam almoçar lá em casa. Então era aquelas paneladas de cozido e tal, e determinada a votação eles certamente tinham refeição garantida lá. E a casa era sempre cheia. Meu pai nunca se usufruiu de nada, pelo contrário.
ele sempre teve muita despesa com político. Tanto é que minha mãe, às vezes, quebrava a cabeça com ele, está gastando com esse povo. Eles deixam eu fazer o que eu gosto. Mas ele nunca usufruiu, pelo contrário, ele sempre gastou com político, nunca usufruiu nada. Por aquela residência passou-se deputado, senadores, ministros e presidente. Aonde, dentro de Campina Grande, você pode me informar, você pode me dizer, não, a catedral, você pode me dizer uma residência de uma pessoa bem mais rica. Quem teve a honra e hospedou, com todas as honras, um presidente da República, Alvino de Farias Pimentel. A ida de Juscelino a Campina foi devido à candidatura dele à presidência da República. Ele que era do PSD, e Rui Carneiro, que era o chefe do PSD na Paraíba, e Alvino Pimentel, que era o presidente do diretório do PSD. Então foi combinado que haveria um comício em Campina Grande. A residência de Alvino Pimentel pode ser considerada um palco da política paraibana. Por ela passaram Assis Chateaubriand, Humberto Lucena, Pedro Gondim, José Américo de Almeida, Severino Cabral, Getúlio Vargas, entre outras personalidades. Grandes nomes da política estadual e nacional que Alvino conheceu por intermédio de Rio Carneiro, incluindo também o próprio presidente da República, Juscelino Kubitschek. E depois que conheceu Juscelino, então ele ficou mais ainda amigo de Juscelino que o próprio Rui Carneiro. Porque Juscelino foi uma pessoa que sempre reconheceu nele uma pessoa simples, mais honesta e batalhadora. Até um apelido que não eram, na época não eram compadres, né? Porque compadres é quando alguém é padrinho de algum filho. Mas ele tratava Alvino como compadre. E Alvino tratava JK como compadre, não como presidente, não como um amigo. E então passou a chamar meu pai de compadre Alvino. A exemplo que Rui Carneiro sempre era compadre de meu pai, compadre Alvino. E Juscelino também pegou a mania de compadre Alvino. E uma das coisas que eu admirei muito na simplicidade de Juscelino é que ele não ficava visando só aquelas autoridades, aquelas pessoas de fora, que na inauguração de Brasília, por exemplo, o papai foi convidado. E estava lá na festa, como todo mundo, naquele salão imenso, cheio de políticos importantes e de estadistas de outros países, e ele mandou o secretário dele procurar seu Alvino Pimentel naquele salão. Quem é seu Alvino Pimentel? E papai, aquele pequenininho, baixinho ali, insignificante, disse, sou eu. Não, porque o presidente está convidando o senhor para almoçar com a família. Quer dizer, eles tinham se retirado de lá do salão e como era um momento íntimo, quer dizer, ele foi um dos que almoçou com o presidente no dia da inauguração de Brasília, né? Quer dizer, ele sentia a amizade sincera de um político importante por uma pessoa simples como ele, que ele não tinha nada a oferecer, a não ser amizade mesmo, né? Esse Alvino, assim, uma grande amizade por Juscelino, como Juscelino por ele. Tanto que, na época, quando ainda a sede do governo era Rio de Janeiro, né? Seu Alvino, quando eu ia ao Rio, entrava no Palácio do Cadete com a maior facilidade, né? Devido à amizade que ele tinha com Juscelino Kubitschek. E JK pediu uma coisa a ele. Disse, Alvino, compadre Alvino, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande pelo senhor. E quero que você me peça alguma coisa que eu possa fazer em retribuição ao que você me ajudou na Paraíba. Me ajudou a Assis Chateaubriand, que saiu como senador pela Paraíba. Peça um emprego para um filho seu, peça um cargo no governo federal, peça alguma coisa. Ele disse, presidente, eu não vou pedir nada para os meus. Eu só lhe peço uma coisa. Eu lhe peço que o senhor mate a sede do povo de Campina. Na década de 50, Campina Grande ganhou destaque no cenário nacional por sua ascensão industrial.
Nesta época, a cidade contava com fornecimento da hidrelétrica de Paulo Afonso, mas ainda dependia do abastecimento de água do diminuto açude de Vaca Brava. O crescimento econômico de Campina e o bem-estar de seus moradores dependiam de um abastecimento hídrico que atendesse à demanda da cidade. Foi dado então início à construção da adutora de Boqueirão. Tomando posse e assumindo a presidência, ele entrou em contato, meu pai entrou em contato com o Dr. Rui, com ele, e ele cumpriu, disse que ia cumprir a promessa dele. Para cumprir a data da inauguração prevista por Juscelino, que iria a Campina inaugurar essa água, houve episódio em que houve muito inverno, chuva lá, e eu me lembro que uma vez o engenheiro chegou ao meu pai e disse: olha, a data vai ser atrasada, com essa chuva a gente não pode estar fazendo as escavações da adutora, dos tubos. O negócio vai parar, ninguém pode trabalhar com tanta chuva e tal, só se tivesse lona e tal. E ele comprou todas as lonas que existiam, lona de cobrir carga de caminhão, dentro do comércio Campina, e fizeram todos durante a trilha onde cavaram. Aí colocaram os tubos e o trabalho continuou, não foi interrompido e cumpriu-se a data. Ele viu a necessidade, né, de trazer vamos lá, vamos para a prática, né? Armazenar água, né? Termos água para o desenvolvimento da região, né? Porque sem água não haveria desenvolvimento, não teria como, né? Não teria como manter uma população aqui, e estaríamos ainda hoje, né, transportando em companhias de ônibus nordestinos para São Paulo, para o Rio de Janeiro e para outras capitais, aumentando a pobreza, aumentando a violência, aumentando os subúrbios, aumentando as favelas. E eu acho que essa visão era a visão de um estadista, né? Um grande pulo que Campina Grande deu foi quando justamente Juscelino prometeu e veio inaugurar a primeira adutora vindo de Boqueirão para Campina Grande. Isso foi um acontecimento histórico na cidade. Houve até festa por conta disso, né? Quando chegou o dia da inauguração, Juscelino veio com toda a família e houve a inauguração. Nesse período também ele fez, para prestar uma homenagem a Juscelino, mandaram confeccionar a estátua dele, tamanho normal, e que hoje está na Praça da Bandeira. No mesmo dia do comício, na Praça da Bandeira, foi inaugurada a estátua dele, em homenagem a ele, e a água de Campina foi posta em funcionamento, cumprida a promessa de Juscelino e com todo o trabalho e abnegação de Alvino Pimentel, que ele foi o verdadeiro batalhador por essa água. Houve muitas pessoas que realmente, junto com ele, ajudaram nas viagens, nos contatos, em tudo isso, mas foi ele o grande batalhador, foi ele que patrocinou, foi ele que gastou, foi ele que fez muita coisa para atender a pretensão de Juscelino inaugurar com determinada data. Alvino prestou ainda uma homenagem a JK com uma cerimônia realizada no Grande Hotel, localizado na Avenida Floriano Peixoto. A cerimônia contou com a ilustre presença da família do presidente e outras representações importantes da Paraíba, como Rui Carneiro. O fim da visita de Juscelino à rainha da Borborema não pôs um ponto final no seu relacionamento com Alvino. A amizade dos dois perduraria ainda por muitos anos, resistindo inclusive à distância do exílio político que mais tarde sofreria Juscelino. O presidente enviou diversas cartas de felicitações para Alvino, como também telegramas com notícia de seu estado de saúde. No dia 22 de agosto de 1976, falece um dos mais queridos presidentes da história brasileira. Perde então Alvino uma das maiores amizades que adquiriu em vida. Mas essa amizade foi grande. Papai, no dia da morte de Juscelino, todo mundo foi lá em casa porque imaginava como ele ia ficar. A casa ficou cheia de gente porque sabia da amizade dele por Juscelino e o quanto ele sofreu. Meu pai sofreu demais, ele teve uma depressão tão grande, eu acho até a causa de ele ter ficado doente foi por esse motivo que ele, cada dia, ele ficou mais triste, começou a ficar desgostoso, sem ter mais sentido de vida.
Até que entrou naquele período de doença dele e apareceu. Alvino de Farias Pimentel faleceu no dia 21 de agosto de 1983, aos 80 anos de idade. Sua história retrata a vitória de um homem simples, possuidor de um espírito nobre e grande influência política. Alvino é somente um entre tantos heróis esquecidos na história de Campina Grande. Seu legado e sua honradez ainda permanecem vivos na memória daqueles que o conheceram. Eu acho que a importância daqueles atores políticos que às vezes a história ela não é justa, né? A gente acaba esquecendo porque, afinal de contas, o tempo anda e, enfim, outras lideranças vão surgindo, mas a figura, não é, de Alvino Pimentel em Campina Grande, a figura de Rui Carneiro em João Pessoa, são figuras importantes para que o olhar do presidente, o olhar daquele líder político pudesse se voltar para a nossa região. O Palácio do Bispo, onde hoje foi edificado, o terreno foi doado para o senhor Alvino Pimentel. Né? Palácio do Bispo, ali na rua Rio Branco. O convento das Clarissas, ali perto onde era o açude velho, também foi terreno do senhor Alvino. Então foi um homem que ajudou muito a cidade. Seu Alvino era uma pessoa que abraçou toda a sua família, não só seus filhos, não só seus irmãos, mas sobrinhos, netos. Ele pôde abraçar no que lhe foi possível e ajudar. Ele sempre foi uma pessoa muito rigorosa no sentido da educação, da honestidade, da retidão. Calado, mas tinha as horas dele que ele cantava, brincava, se lembrando da terra dele, de Alagoas, aquelas cantigas antigas. Foi um pai fabuloso. Excelente pai. Era uma pessoa assim, muito carinhosa, com os filhos pequenos, ele estava sempre vendo o que era que podia fazer. E eu acho engraçado é que ele se dispunha, apesar de trabalhar toda semana, no fim de semana ele botava a gente dentro do carro e ficava rodando na cidade. Você imagina que coisa chata, ficar rodando a cidade todinha de carro, porque era para dar oportunidade a gente de dar um passeio, né, de ver coisas diferentes. Ele, no tempo de Jaboticaba, ele saía para lá para o 12 com a gente e alugava um pé ou dois para a gente ficar chupando jaboticaba ali. Quer dizer, ele proporcionava tudo que pudesse satisfazer e alegrar a gente. Né? A cidade deixa de homenagear os seus filhos importantes, deixa de homenagear aqueles que contribuíram para o desenvolvimento local e homenageia figuras que não têm ou não tiveram a mesma expressão dentro de Campina Grande. A importância desses heróis, anônimos ou não, lembrados ou não, infelizmente é o retrato, né, a pouca lembrança, é o retrato de uma geração, ou melhor, de um tempo em que os grandes homens, os grandes nomes, eles vão sendo esquecidos. Infelizmente isso é a tônica da nossa era, né, do nosso momento. Poucos são aqueles que buscam detalhe de sua própria história, de suas origens. Menos ainda são aqueles que se importam com a história dos que já se foram. A informação pode se comportar como água, viajando como em um córrego, ou simplesmente evaporar e ser esquecida.